pessoal, tudo bom? Aqui é a Sora e na semana passada nós finalmente tivemos o lançamento do trailer que mostra um pouco dos episódios desse novo revival de Twilight Zone que a gente vai ter. Quem não sabe, Twilight Zone ficou conhecido como Além da Imaginação aqui no Brasil. É uma série antológica criada por Rod Serling, que é uma das maiores mentes criativas da TV norte-americana. E essa acabou sendo uma série muito icônica. Ela teve 2 revivals antes desse, esse vai ser o terceiro. E o trailer vocês podem conferir na íntegra lá no nosso site centralpandora.com.br. O link vai estar aí na descrição. Só vocês acessarem lá para poderem conferir o trailer. Eu vou mostrar um pouco dele aqui, mas para vocês verem ele completo, né? Essa nova versão vai ter o Jordan Peele, diretor do Corra, como produtor e host, e ela promete trazer tanto releituras aí de clássicos quanto episódios originais, com ideias totalmente novas. E nesse trailer, além de algumas dicas sobre os episódios que estão por vir, também tem muitas referências a episódios passados, né? Então vamos ver o que a gente consegue aí pegar um pouquinho desse novo trailer. Já tinha sido anunciado que o episódio Pesadelo nas Alturas ia ter uma releitura nessa nova série. O episódio original teve o roteiro do excelente escritor Richard Matheson e direção do Richard Donner, que é um cara aí que posteriormente viria dirigir Goonies e A Profecia. Esse é aquele famoso episódio do homem que vê uma criatura lá na asa do avião, né? Ele foi exibido pela primeira vez na Twilight Zone original em 1963 e depois em 82 ele foi refeito lá no filme. Agora ele vai ganhar mais uma versão que vai ser protagonizada pelo Adam Scott. Quem viu Krampus aí deve se lembrar dele. E ao que tudo indica, esse episódio vai ter uma releitura um pouco mais complexa, né? Não vai se resumir só a parte do avião ali. Logo no início, a gente vê o protagonista chegando no aeroporto para embarcar no voo da Northern Gold Star Airlines, que é um nome bem parecido com Gold Star Airways, que a gente tem no original, né? E também tem um anúncio de uma série de missões para Marte aí. Isso aí parece remeter ao episódio As Pessoas São Iguais em Qualquer Lugar. Nele, 2 astronautas partem para Marte e descobrem que, as pessoas de fato são iguais em qualquer lugar. E para fechar, a gente ainda tem uma réplica do monstro original caída na água ali. Será que depois de uma queda de avião? Não sei, né? Mas de algum jeito o personagem do Adam Scott vai parar num lugar bem parecido. O Pesadelo nas Alturas original foi protagonizado pelo William Shatner, que posteriormente ficou eternizado aí como Capitão Kirk do Star Trek, mas ele participou de um outro episódio bem famoso da série que no Brasil se chama Na Hora H, e quem já viu certamente se lembrou na hora que viu esse demôniozinho vidente aí. Uma outra possível referência é uma abelhinha que aparece lá pro final do trailer, já que Na Hora H original se passa justamente em um café chamado Busy Bee. Outro episódio já anunciado foi o Rewind, que vai ser protagonizado pela Seyna Leita, que muita gente aí deve conhecer de Alien vs Predador. Pois é, depois de um encontro com o Alien Rainha, agora ela vai se aventurar pelas zonas além da imaginação, em um episódio que tem um grande foco em uma câmera que a gente ainda não sabe o que ela vai fazer exatamente. Esse episódio tem o mesmo nome de um episódio da Twilight Zone de 2003, onde um cara viciado em apostas encontra um gravador que pode fazer o tempo voltar. E falando em câmera, muita gente certamente lembra também do episódio Uma Câmera Muito Incomum, que tinha uma câmera com o poder de prever o futuro. Em um momento a gente vê um encontro da personagem e um rapaz com um policial, supostamente sendo gravado por essa câmera, e em outra cena eles estão em um confronto com esse policial, o que dá a impressão aí de ser uma câmera que pode fazer voltar no tempo, né? Porém, as coisas não vão acabar nada bem, afinal estamos falando de Além da Imaginação. Outro episódio confirmado foi The Wonder Kind, que vai ser protagonizado pelo Jacob Tremblay. Nesse episódio, um garoto chamado Oliver Foley se torna o presidente dos Estados Unidos. E pelas imagens a gente vê que o garoto adora essa vida de presidente e o povo, de fato, adora ter ele como governante. Seria uma releitura de A Vida é Boa, onde um garoto com poderes sobrenaturais consegue controlar uma cidade? Lembrando que na história do Jerome Bixby, esse controle era feito na base do medo, né? Em outro momento do trailer, a gente vê o presidente em uma sala azul observando alguma coisa ou recebendo instruções, e nessa sala também está o John Cho, que parece ser um dos responsáveis aí pelas tarefas do presidente, assim como a Alison Tolman. Atrás do John Cho, a gente vê um quadro do George Washington, que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, né? Será que esse garoto recebe instruções de algum tipo de mentor sobrenatural? No episódio da série clássica Ele Está Vivo, a gente tem uma história que segue um pouco uma ideia assim. Nele, um líder neonazista consegue poder recebendo instruções de uma sombra misteriosa que no fim se revela como Adolf Hitler.
passado e aparece nesse trailer é o The Traveler, que vai ser estrelado pelo Steve Yeun, que muita gente aí conhece como o Glenn, do The Walking Dead, né? Esse é claramente um episódio de Natal e vai ter momentos que vão se passar em uma delegacia, com o ator Greg Kinnear fazendo um policial. Pelo que a gente pode ver das imagens, o Steve vai ser um gangster que de alguma forma viaja no tempo ou entre dimensões, quem sabe, afinal estamos falando de Além da Imaginação, né? E por fim temos mais um episódio estrelado pelo Kumail Nanjiani e pela Jessica Williams, que parece também ser original. Nele a gente vê um cara aí em alguns momentos bem distintos. Primeiro tem ele dançando com a esposa em um apartamento, depois ele em um clube de comédia conversando com um outro homem que é interpretado pelo Tracy Morgan, e ele pergunta: "Você está feliz com a sua vida? Você quer tudo?" Depois ele aparece procurando um cachorro que aparentemente não existe, já que quando ele pergunta para a esposa dele sobre o animal, ela responde tipo: "Mas a gente não tem um cachorro." Outro elemento presente nesse episódio é um tipo de memorial com os bichos de pelúcia, muitos deles macacos, e Many Many Monkeys é justamente o nome de um outro episódio da série exibido em 89. E tem também essa luz misteriosa que aparece entrando pela janela em vários momentos desse episódio aí. Pra fechar os comentários sobre esse episódio, tem um easter egg rápido aí, quando aparece o personagem do Tracy Morgan em um local com vários nomes escritos na parede. Um deles é James Embry, que é o capitão da Segunda Guerra Mundial que conhece os arredores da zona além da imaginação em Rei 9 Não Irá Voltar. A impressão que eu tenho vendo essas imagens é que o personagem do Kumail vai fazer um acordo com esse cara aí que é o Tracy Morgan. Ele vai ser um tipo de demônio, bruxo, não sei o que ele vai ser, mas as coisas vão sair do controle, né? Afinal, todo acordo em Além da Imaginação sai do controle. A gente já viu isso em Fuga pra Morte, onde o hipocondríaco vende a alma pro diabo para ser imortal e indestrutível e acaba na prisão. E também tem o Caçador, que um homem compra uma poção para conseguir o amor da mulher dos seus sonhos, mas as coisas dão muito errado. Além do que a gente já falou, tem alguns detalhezinhos soltos no trailer ali que não dá pra ligar exatamente a nenhum episódio, como é o caso do próprio demôniozinho do Nick of Time que eu falei lá no início. E além dele, tem um número 1015 que aparece no aeroporto e na placa do carro do Rewind. E tem um comentário assim, tipo, esse número está em todo lugar. Uma outra coisa interessante é um médico ali com uma luva, né? E o rosto propositalmente escondido, como é feito no clássico Eye of the Beholder. E depois tem um cronômetro que pode ser uma referência ao cronômetro que para o tempo no episódio Um Caso de Perfeição. Bom, esses foram os easter eggs que eu encontrei assistindo esse trailer aí de Além da Imaginação. Claro que deve ter muito mais coisa. Se vocês encontraram alguma coisa, comentem aí. Comentem também o que vocês estão achando do que saiu desse revival. Parece que vai ser legal, parece que vai flopar. Tem Black Mirror agora pra bater de frente, mas a Twilight Zone ela tem uma pegada diferente, né? Ela é mais focada no fantástico, no sci-fi. A Black Mirror, ela meio que pega uma coisa assim, uma tecnologia, uma crítica e ela exagera. A Twilight Zone não, ela leva pro lado mais fantástico. Então tem esse diferencial aí entre as duas séries. As duas são muito boas, as duas têm os seus méritos, né? E é isso aí, galera. Muito obrigada a todos vocês que assistiram e até o próximo vídeo.